Bom dia, ouvintes da Rádio Notícia. Hoje vamos falar sobre os 100 dias do governo Lula. Os 100 dias do governo, o único conflito que a gente lembra, ou a única discussão mais acalorada, que deu mais o que falar e o que a gente mais viu nesses primeiros 100 dias do governo Lula, foi o presidente Luiz Inácio brigando com o presidente do Banco Central, Campos Neto, dizendo e brigando, colocando-se um contra o outro, porque a taxa de juros deveria mudar, porque a taxa de juros deveria subir ou cair. Bom, é preciso lembrar que a taxa de juros ela é igual febre. Ela só vai se mexer à medida em que você tiver sinais econômicos. Se você não tem um sinal de menos gasto do governo, se você não tem um sinal de que os preços vão parar de subir, a taxa de juros não baixa. E a taxa de juros baixa quando você tem um gasto mais controlado por parte do governo, mostrando que as dívidas do governo estão tranquilas e diminuindo às vezes, e que o mercado como um todo sente segurança para trabalhar e poder manter os seus preços, e isso faz com que a inflação fique quietinha e a taxa de juros aí pode baixar. A postura do governo federal em relação ao Banco Central, que é independente, causou discussão até em universidades. O professor André Nassif, lá da Universidade Federal Fluminense, diz que é uma loucura e que o presidente está correto, né? Que onde já se viu, o Banco Central impede a retomada da economia. Por outro lado, a professora emérita da Fundação Getúlio Vargas, Virene Matesco, disse que não, que a autoridade monetária é que está certa, ela é que deveria manter e sim, que essa é uma postura bem acertada do Campos Neto. Enquanto os doutores sobre economias ficam aí um dizendo uma coisa, o outro dizendo outra, nós ficamos sem saber o que fazer. Por quê? Porque em compasso de espera, por causa do governo, a gente sente o efeito de desaceleração da economia. As vendas estão indo melhor? Não. As vendas estão indo pior. Nós estamos vendendo menos, nós estamos faturando menos, os serviços estão sendo menos prestados, as empresas estão renovando menos contratos, a indústria vai começar logo, logo, se continuar nesse espaço de espera, a demitir ou seja, talvez férias coletivas. O nível de emprego que a gente teve agora no começo do ano, de carteira assinada, é o menor desde 2020. É menor do que o de 2020. A taxa de desemprego média, medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ficou em 8,6% no trimestre. Só que o recuo do desemprego se deu porque se gerou mais emprego, se criou mais vaga com salários mais baixos. E os salários menores foi aonde se gerou mais emprego. Depois dos 100 dias, o que nós vamos esperar nos próximos meses do governo? O governo tem vários desafios. O principal desafio do governo é a aprovação do novo marco fiscal para o Congresso, sem nenhuma mudança ou com poucas mudanças. A equipe econômica também terá que contar ali com a aprovação de medidas, né, para revisar os incentivos fiscais concedidos há décadas para alguns setores, né, para garantir receita necessária para cumprir aí o novo arcabouço fiscal. Ou seja, sabe aquele incentivo fiscal que o governo, tanto o empresário, tanto lutou para o governo conceder e para que ele conseguisse baratear a mão de obra, conseguisse ficar mais barato produzir, eles vão ter que rever. E eles vão mexer em alguns incentivos. Sim, nós, empresários, nós, pessoas da classe média, vamos pagar mais imposto e é assim que eles vão cumprir o novo arcabouço fiscal e aí pressionar para que o ministro, o presidente do Banco Central, faça a correção nessa taxa de juros. Ou seja, baixe a febre no mercado, deixe o mercado com a febre um pouquinho mais embaixo. Então, primeiros 100 dias do governo Lula, o que a gente vê é um governo onde os ministros Geraldo Alckmin, Simone Tebet e Fernando Haddad parecem estar perdidos. Não sabem para onde ir, não sabem o que fazer e o que apresentar para que a economia comece a andar, comece a crescer. E aí a culpa é do presidente do Banco Central,
que não baixa a taxa de juros. Esse foi o Momento Econômico. Eu sou Rogério Araújo, da Roar Educacional, para o Jornal da Notícia.